Olá, queridos amigos, estamos aqui mais uma vez juntos para dar continuidade ao estudo sistematizado da doutrina espírita. Hoje nós vamos estudar sobre os atributos de Deus e a sua providência divina. Quais são as qualidades que nós podemos identificar como sendo de Deus e como elas se apresentam em nossas vidas. E principalmente sobre a ação providencial. Que ações, em que atitudes, em que situações da natureza ou do campo do pensamento humano nós podemos perceber e sentir a ação de Deus em nossas vidas. Então não deixe de conferir conosco esse estudo, porque ele é fundamental para que nós possamos nos sentir mais próximos e integrados ao nosso Mestre querido, ao nosso Criador, o Deus. Então, venha comigo para esse estudo para mais este aprendizado. Vamos lá? Olá, meus amigos queridos. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje nós vamos continuar sobre o tema Deus. Na semana passada, na aula passada, melhor dizendo, nós conversamos sobre a existência de Deus e as provas da sua existência. Hoje nós vamos conversar sobre os atributos da divindade e a providência divina. Então vamos entender quais são as virtudes, as características de Deus. Embora nós não tenhamos condições de compreender verdadeiramente a natureza íntima de Deus, nós vamos ter condições de compreender um pouco mais algumas das suas virtudes que já vão nos ajudar sobremaneira a compreender um pouco mais sobre a justiça divina, sobre a providência divina e sobre Deus. Então, nós colocamos exatamente isso. Se não pode o homem ainda penetrar na essência de Deus, ele pode, desde que aceite como premissa a sua existência, ou seja, a existência de Deus, pode, pelo raciocínio, chegar a conhecer-lhe os atributos necessários, porquanto, vendo que ele absolutamente não pode ser, sem deixar de ser Deus, deduz daí o que ele deve ser. Então, aqui Kardec vem nos mostrar que quando a gente faz uma análise acerca daquilo que Deus não pode ser, a gente consegue alcançar um pouco os seus atributos, aquilo que ele deve ser. E aí nós vamos trazer, de forma geral, os atributos de Deus. E depois nós vamos ver individualmente cada um deles. Então nós colocamos como atributos de Deus o fato dele ser imaterial, soberanamente justo e bom, eterno, imutável, onipotente e único. Então nós vamos entender esses atributos para que nós possamos melhor compreender, claro, dentro das nossas limitações humanas, o que é Deus e quais os seus atributos e como ele se mostra para o homem. Então aqui eu coloquei uma foto que diz: a inteligência de Deus se revela em suas obras, mas as obras de Deus não são o próprio Deus. Isso nós já vimos na aula passada, quando nós analisamos as provas da existência de Deus, que a gente analisa o autor pelas suas obras. Então, mais uma vez aqui a gente vem reforçar que Deus, a inteligência, a magnitude de Deus se revela nas suas obras, mas ele não é as suas obras. Então, primeira coisa que a gente coloca, Deus é a suprema inteligência. Lembrando que na pergunta 1 do Livro dos Espíritos, na pergunta que é Deus, a espiritualidade nos fala que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aqui a gente fala, é limitada a inteligência do homem, pois que não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A de Deus, entretanto, abrange o infinito, e logo tem que ser infinita, uma consequência natural da sua inteligência suprema. Se a supuséssemos limitada num ponto qualquer, poderíamos conceber outro ser mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o primeiro não faria, e assim por diante até o infinito. Então é claro que Deus tem que ser a inteligência suprema e infinita do universo, porque se nós supuséssemos existir alguma outra além da dele,
ou supor que a dele pudesse ser limitada em algum ponto, sempre poderia haver alguém, uma outra inteligência, que pudesse fazer aquilo que ele não faz, pudesse suprir a limitação de Deus, e, portanto, o outro é que seria Deus. Então, quando a gente coloca que a inteligência suprema, ela é infinita e ela é maior e se sobrepõe a todas as demais inteligências. Além disso, Deus é eterno. Deus sempre existiu e Deus sempre vai existir. Isto é, não teve começo nem teve fim. Se tivesse tido princípio, houvera saído do nada. Ora, sendo nada coisa alguma pode produzir. Ou então teria sido criado por outro ser anterior. E neste caso, este ser é que seria Deus. Então veja, é um raciocínio que a gente vai construindo, mas com muita lógica e bom senso. Se Deus tivesse tido o início, um princípio, das duas uma. Ou ele saiu do nada, e nós estamos supondo de que o nada pode produzir alguma coisa, ou algum outro ser, alguma outra inteligência, teria sido a responsável pela criação de Deus. Logo, este outro ser, esta outra inteligência, é que seria Deus. Portanto, para que nós possamos entender Deus sendo infinito e supremo em tudo, ele sempre precisou, sempre teve que existir. Logo, não teve começo e não teve fim. Deus é infinitamente perfeito. Vejam, é impossível nós concebermos um Deus sem o infinito das suas qualidades, das suas perfeições, sem o que ele não seria Deus, pois sempre se poderia conceber um ser que possuísse o que lhe faltasse, e mais uma vez esse outro ser é que seria Deus. Então, para que Deus seja Deus, ele precisa ser perfeito e infinitamente perfeito em todas as suas qualidades, em todas as suas virtudes. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, faz-se mister que ele seja infinito em tudo. E é por isso que a gente diz que o ser humano tende à perfeição, mas o que a gente chama de perfeição relativa, porque a perfeição absoluta só Deus a tem. Porque se nós pudéssemos alcançar a mesma perfeição de Deus, seríamos iguais a Ele e não sua criação. Então, a infinita perfeição, só Deus a tem, mas nós temos a perfeição, alcançaremos a perfeição relativa. Deus também é imutável, meus amigos. Se estivesse sujeito a mudanças, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. E é importante nós compreendermos isso. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas questionam, por exemplo, Evelyn, por que Deus não criou o ser humano perfeito? E nós vamos colocar isso, não são respostas nem minhas, são respostas do próprio Allan Kardec, mas também está lá no Livro dos Espíritos, que vejam, primeiro, Deus, se assim ele decidiu, se ele tomou esta decisão, é porque ele, na sua infinita sabedoria, que a gente já sabe que as qualidades de Deus são infinitas, na sua infinita sabedoria, ele sabe que essa é a melhor maneira de criar, de desenvolver, de levar o homem à perfeição. E além disso, a gente não pode esquecer que uma das leis de Deus é a lei do progresso. Ora, a lei do progresso nos fala que tudo de forma gradual e paulatina alcança a perfeição, tende à perfeição, desenvolve-se a alcançar a perfeição. Por que ele criaria os seres humanos, os espíritos perfeitos, sem que eles também passassem pela lei do progresso? Sem que eles também nascessem simples e ignorantes e tivessem a oportunidade de, pelo seu livre-arbítrio, caminhar, pelo seu próprio mérito, caminhar e chegar à perfeição. Por que ele quebraria as suas próprias leis? Porque se ele criasse o homem perfeito, ele estaria quebrando a lei do progresso. Por que ele faria isso se as suas leis são perfeitas? Se as suas leis são perfeitas, elas não precisam ser mudadas em momento algum. E aí a gente coloca isso da mesma forma, que Deus não quebra as suas leis por elas serem perfeitas,
Da mesma forma, Deus é imutável. Deus não está sujeito a mudanças, porque se ele se modificasse, qual estabilidade haveria em suas leis? A partir do momento que ele mesmo seria mutável, poderia alterar qualquer uma das suas leis. Evelyn, se ele quisesse, ele poderia mudar? Poderia. Mas ele criou leis perfeitas, e leis perfeitas não precisam ser alteradas. E é por isso que nós sentimos a estabilidade nas leis que regem o universo. Sentimos estabilidade em Deus, sentimos estabilidade no universo como um todo. Aí Deus é imaterial. Vejam, nós estávamos falando aqui sobre o fato de Deus ser imutável. Não está sujeito a alterações. Agora nós estamos falando da sua imaterialidade. Deus, ele não tem o que nós chamamos de matéria. Ele difere de tudo aquilo que nós chamamos de matéria. E é muito interessante a observação de Kardec quando fala do fato de Deus ser imaterial. Porque ele diz, de outro modo não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Meus amigos, a gente sabe que a matéria está sujeita a inúmeras metamorfoses, inúmeras modificações. Ela é mutável. E se nós já vimos aqui nos atributos anteriores que Deus ele é imutável, ele não está sujeito a mudanças, então a gente diz a natureza íntima de Deus, embora nesse ponto a gente não tenha condições de compreender perfeitamente pela nossa limitação ainda intelectual e evolutiva, mas a gente pode compreender que ele não é composto da matéria, não tem uma natureza material como nós estamos acostumados a conceber. Porque senão ele estaria sujeito a mudanças. Se ele estivesse sujeito a mudanças, não seria imutável. Portanto, nem ele nem as suas leis seriam estáveis. Então, vocês lembram que lá no início a gente falou que muitas vezes a gente não consegue saber exatamente o que Deus é, mas vendo aquilo que ele não pode ser, a gente consegue alcançar os seus atributos. Então, a gente chega à conclusão de que Deus não pode ser mutável, para que haja estabilidade nas leis do universo. Se ele não pode ser imutável, ele não pode ter na sua natureza a mesma composição material que todos os outros têm, porque senão ele estaria sujeito a mudanças e não haveria estabilidade. Logo, a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. Além disso, Deus é único. A unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas qualidades. Logo, não poderia existir outro Deus. Então, Deus, na condição que ele tem de ter as suas qualidades, as suas virtudes infinitas, ele é único. Se existisse um outro Deus como ele, se existisse um outro ser, uma outra inteligência como Deus, logo, ele não seria Deus. Haveria um outro ser na mesma condição que ele. Então é por isso que a gente precisa compreender também que nós um dia seremos perfeitos, seremos, mas a perfeição relativa, porque se alcançássemos a perfeição absoluta, Deus não seria único e haveria vários deuses, coisa que a gente já sabe que não existe, ok? Não existem vários deuses. Além disso, meus amigos, Deus é onipotente. O que significa isso? Ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. Então vejam, onipotente aqui é poder, soberano poder. Deus tem o soberano poder e assim precisa que seja, para que ele possa realizar e fazer tudo aquilo que nós vemos e conhecemos no universo. Se tudo não decorresse do seu soberano poder, da sua onipotência, mais uma vez haveria uma outra inteligência que teria condições de fazê-lo. E esta outra inteligência é que seria Deus. Então, para que Deus seja Deus, ele tem que ter o soberano poder. Além disso, Deus é soberanamente justo e bom.
A soberana bondade implica na soberana justiça. Porquanto, se ele procedesse injustamente ou com parcialidade, numa só circunstância que fosse, ou em relação a uma só das suas criaturas, já não seria, meus amigos, soberanamente justo e, em consequência, já não seria soberanamente bom. Então, a justiça e a bondade caminham lado a lado. Deus nunca, em momento algum, é, digamos assim, parcial. Ele, em nenhum momento, ele prestigia um filho em detrimento de outros. E se ele é tanta bondade, infinita justiça, ele sempre ama seus filhos e dá uma nova oportunidade para seus filhos. Então esse é um dos atributos fundamentais de Deus para que nós possamos entender a sua justiça divina. Porque muitas pessoas acreditam que pode existir, por exemplo, penas eternas, que Deus condenaria eternamente ao sofrimento determinados filhos que seguiram o caminho do erro. E a gente pensa, se Deus é infinitamente bom e justo, se nós, imperfeitos como nós somos, nós sempre damos uma segunda chance para nossos filhos, porque os amamos, mesmo sabendo que eles erraram, a gente procura acreditar e dar uma nova oportunidade para eles, porque Deus, que é infinitamente melhor, mais perfeito do que nós, não faria isso. E quando a gente, muitas vezes, analisa as várias diferenças que existem entre as pessoas, por que umas pessoas nascem na riqueza, outras na miséria, porque umas nascem com deficiências físicas, outras não. Muitas vezes, algumas pessoas que não compreendem a justiça divina e não compreendem os atributos de Deus, podem achar que ali há injustiça, que Deus está sendo parcial, prestigiando um em detrimento de outros. E quando a gente compreende esse atributo de Deus, que ele é soberanamente justo e bom, a gente percebe que não há parcialidade, que Deus é igual, ele age da mesma forma, com imparcialidade perante todos os seus filhos. E isso nos ajuda muito a compreender que há sempre uma causa útil, há sempre uma justificativa. Na realidade, nada acontece por acaso. E se, porventura, existem essas diferenças que nós identificamos, há uma causa e há uma razão justa para que isso aconteça. Nunca com base, digamos assim, numa injustiça ou num orgulho ou numa vaidade de Deus, porque Deus é soberanamente bom e justo, então ele não tem características, emoções negativas. Isso ainda decorre das nossas imperfeições, mas Deus não é imperfeito, ok? Aí tem lá na pergunta 13 do Livro dos Espíritos: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Isso é Kardec perguntando à espiritualidade. E o que ela nos responde? A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir essas perfeições em grau supremo, porque se tivesse uma só de menos, ou não a tivesse em grau infinito, não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não pode achar-se sujeito a nenhuma vicissitude, nem sofrer nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então, meus amigos, a nossa razão nos leva a compreender e a entender que Deus, para ser Deus, precisa ter todos esses atributos no seu grau supremo, no seu grau infinito. Para estar acima de todas as coisas, ele não poderia jamais estar sujeito a qualquer vicissitude, a qualquer imperfeição, por mínima que fosse. Ele não pode, nossa imaginação não pode conceber isso, porque isso tiraria dele os atributos da divindade. Ok, meus amigos queridos, nós vamos agora então abordar o segundo ponto, o segundo aspecto da nossa aula de hoje, sobre a providência divina. Como é que a providência divina se faz presente em nossa vida? E o que é, inicialmente, vamos começar conceituando providência divina, para que a gente possa entender como isso ocorre em nossas vidas.
Então, Kardec, lá na obra A Gênese, nos fala: a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. E é exatamente nisso, meus queridos amigos, que consiste a providência providencial, a providência divina, a ação providencial. Vejam, ele diz, é a solicitude de Deus. O que significa solicitude? O que é a solicitude? E aqui a gente traz para você. Ser solícito é ser cuidadoso, atencioso, afetuoso, agir com zelo. Solicitude materna, empenho, interesse, atenção. Então vejam, é desta forma, com zelo, carinho, atenção, que Deus age para com todos os seus filhos. Por maior que ele seja, por mais onipotente e poderoso que ele seja, ele acompanha cada um de nós. Qualquer atitude, como ele diz aqui, mesmo as coisas mais mínimas, mais ínfimas, não deixam de chegar ao conhecimento de Deus. Ele está em toda parte, meus amigos. Tudo vê, tudo preside, ok? Então é justamente a providência divina está em tudo. Nada acontece sem que ele assim o saiba, sem que ele assim permita. E aí a gente continua lá na Gênese, lá no capítulo 2, no item 24. Diz o seguinte: para estender a sua solicitude, o seu zelo, o seu carinho a todas as criaturas, Deus não precisa lançar o olhar do alto da imensidade. Prestem atenção. As nossas preces, para que Ele as ouça, não precisa transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante. Pois que, estando de contínuo ao nosso lado, Deus está contínuo ao nosso lado. Os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos são como os sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Que coisa mais linda, meus queridos amigos! Aqui, o que está nos dizendo Kardec no livro A Gênese? Que Deus, ele não lança sobre da sua imensidão, do alto da imensidade dele, ele não olha para baixo para ver ou para conhecer as suas criaturas. Ele está em nós, ele está, como ele diz aqui, de contínuo ao nosso lado. Quando nós pensamos, os nossos pensamentos automaticamente repercutem nele, como as vibrações de um sino que fazem vibrar as moléculas do ambiente. Então ele sente tudo o que nós sentimos. Ele sabe, ele sente todos os nossos pensamentos. Então quando nós dirigimos o pensamento a Deus, de forma automática, ele já conhece cada um de nós. E é por isso que quando a gente diz Deus sabe o que se passa dentro do coração de cada um de seus filhos, ele de fato sabe, ele não precisa de intermediários para que o nosso coração chegue até ele. Mesmo quando nós estamos perdidos, quando nós não conhecemos Deus, ou quando nós estamos, digamos assim, afastados de Deus, ainda assim, ele está conosco e ele sabe o que cada um de nós sente e faz. Então vejam que coisa maravilhosa a gente lê essas palavras de Kardec aqui no livro dos Espíritos. Então, meus amigos queridos, é importante que a gente possa realmente ter noção completa dessas informações, para que a gente possa cada vez mais compreender o poder de Deus, a presença de Deus em nossas vidas. Então, continuando, ele diz, Deus está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial. Estamos nele como ele está em nós. Então essa partezinha inicial a gente já tinha mostrado no slide anterior, mas aqui a gente reforça com essa última frase: estamos nele como ele está em nós. Ou seja, nós sentimos Deus dentro de nós. Todos nós nascemos com a centelha divina.
E é exatamente essa centelha divina que nos faz sentir Deus em nossas vidas. E da mesma forma que nós o sentimos, Ele nos sente a todo momento. Ok? Não é maravilhoso isso? É lindo, é lindo. Então vamos continuar. Aí aqui ele nos fala: se simples espíritos têm o dom da ambiguidade, em Deus há de ser sem limites essa faculdade. Deixa eu explicar para vocês o que é a ambiguidade. É a capacidade de um espírito, digamos assim, irradiar-se a vários lugares ao mesmo tempo. Ele pode estar em desdobramento em um outro lugar. Então, por exemplo, quem tem o dom da ambiguidade pode, o seu corpo físico, por exemplo, estar deitado numa cama ou até mesmo em algum lugar, mas de uma forma, digamos assim, num leve estado de transe. O seu perispírito, que é o corpo espiritual, nesse processo se emancipa, se desliga momentaneamente do corpo físico, vai até outros lugares, até mesmo outros países, outras cidades. Lá, o perispírito dele se torna visível e pode se tornar até mesmo tangível. E lá naquele outro local, o seu perispírito pode fazer o que foi fazer. Então, por exemplo, se Francisco de Assis, que tinha o dom da ambiguidade, ele, enquanto o seu corpo físico estava num processo de não digo catalepsia, mas estava num processo de transe, relativo transe, o seu perispírito se deslocava até outra cidade, se tornava visível e tangível, e lá ele curava pessoas. Por exemplo, uma família de leprosos. Então ele tratava, ele curava e depois ele retornava para o seu corpo físico que estava em outra cidade. Isso, meus amigos, decorre de uma das propriedades do perispírito, que permite que determinados espíritos tenham o dom da ambiguidade. E quanto mais evoluído é o espírito, quanto mais purificado ele é, mais condições ele tem de ter o dom da ambiguidade. Então vocês imaginem, se espíritos imperfeitos têm essa condição, o que dirá Deus? Então ele está mostrando que Deus consegue estar em todos os lugares do universo ao mesmo tempo, porque é como ele disse, ele está em nós e nós estamos nele. Então qualquer coisa que aconteça no universo vibra diretamente em Deus, e é por isso que ele tudo sabe. Então olha aí, vejam aí, enchendo Deus o universo, poder-se-ia ainda admitir a título de hipótese que esse foco não precisa transportar-se, por se formar em todas as partes onde a soberana vontade julga conveniente que ele se produza, donde o poder dizer-se que está em toda parte e em parte nenhuma. Então é como disse, pela soberana vontade de Deus, pela sua soberana vontade, ele, conforme julga conveniente, está em toda parte. Ele não precisa necessariamente, como ele diz, esse foco não precisa transportar-se de um lugar a outro. Ele já está em tudo, ele já faz parte do todo. E olha aqui, vejam que interessante o que a gente vai ler agora. Ele nos diz, Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Há pessoas que pensam, poxa, Deus tem muito com o que se preocupar. Deus não vai se preocupar comigo, um ser dentre bilhões aqui na Terra, nesse lugar de expiações e provas. Deus tem outros problemas, tem outras coisas muito mais importantes para se preocupar. E aqui vem justamente a providência divina, a espiritualidade nos informando que não. Todos nós somos importantes para Deus, por mais pequeninos que possamos nos achar, jamais seremos destituídos de valor. Somos obra de Deus, somos criação dele, e é por isso que ele cuida com carinho e amor de todas as suas obras, de toda a sua criação. Então, Deus jamais vai deixar de cuidar, de olhar para cada um de nós, de saber o que se passa em nosso íntimo e em nossos corações. Aí aqui a gente vai trazer uma visão poética da ação providencial de Deus vista, comentada por Emmanuel. E aqui, isso está lá no livro Justiça Divina, Psicografia de Francisco Xavier.
Francisco Cândido Xavier. Então, o que nos diz Emmanuel? A ação providencial de Deus, na visão poética de Emmanuel, pode ser percebida nas várias situações do cotidiano de nossas vidas, tanto no domínio da natureza, como no campo do pensamento humano. E Emmanuel vai nos trazer alguns exemplos da providência divina, tanto no aspecto da natureza, no domínio da natureza, quanto no campo do pensamento humano. Então ele nos fala, vejamos aqui dentro do domínio da natureza, as cachoeiras que cobrem os abismos. Então ele diz, olha a providência divina se fazendo presente, quando ele permite que as cachoeiras, a água, cubra, ou cachoeiras cubram os abismos. Que coisa maravilhosa! E aí ele ainda diz, as fontes que alimentam a terra seca. Isso não é a providência divina? Isso não é a ação de Deus em benefício dos seus filhos, mostrando a sua magnitude, o seu amor infinito? Não é uma demonstração maravilhosa da providência divina? Os astros que clareiam o céu noturno, as luas, os sóis. Gente, isso não é um exemplo da providência divina? São as obras lindas e maravilhosas do Criador, às quais nós não podemos fechar os olhos ou negar. Ou ainda, flores que valorizam os espinhais. Quando a gente vê que uma rosa, mesmo com espinhos, tem uma linda flor que embeleza e que nos agrada o olhar e que nos, digamos assim, traz energias belas e positivas e de amor aos nossos corações, isso não é um exemplo da providência divina? E aí no campo do pensamento, que nós tínhamos dado algum exemplo no domínio da natureza, mas Emmanuel nos traz também algumas demonstrações da providência divina no campo do pensamento. Então ele nos diz, pais transfigurados em gênios de ternura, como nós nos transformamos a partir do momento que somos pais. E que maravilhoso, que belo isso é para a humanidade, para o crescimento de cada um de nós. Então isso não é decorrência da providência divina que permite que pais transfigurados, ou seja, quer dizer, pais que também têm as suas dificuldades, se tornem gênios de ternura e de amor através do contato com seus filhos? Os médicos, quando sanam doenças, ou professores que desfazem as sombras da ignorância. Tudo isso é a providência divina se fazendo presente no campo do pensamento. Ou ainda, meus queridos amigos, almas generosas socorrendo a necessidade de tantos corações. E aí o exemplo do nosso querido e sempre eterno amigo Chico Xavier. Então, vejam, tudo isso, meus queridos amigos, são demonstrações belíssimas da ação providencial em nossas vidas. E lá na pergunta 963 do Livro dos Espíritos, diz assim, Kardec questiona, Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é ele muito grande e nós pequenos demais para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância aos seus olhos? Então vejam, Kardec aí fez exatamente aquela pergunta que tantos corações se fazem. E olhem, o que a espiritualidade nos responde? Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. E ainda mais, lá na pergunta 964, Kardec questiona a necessidade de que Deus se ocupe de cada um dos atos? A maioria desses atos não são insignificantes para ele? E aí a resposta é, Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, que Ele criou leis perfeitas, como nós já vimos lá no início, quando abordamos os atributos de Deus. E as leis de Deus são tão perfeitas que permitem que através delas, que
digamos assim, serão aplicadas, nós querendo ou não, porque elas se fazem presentes, são leis e, portanto, elas vão existir. As leis fazem com que tudo ocorra conforme a vontade de Deus e de modo que ele tudo saiba, por menor que seja. Então ele criou leis que permitem que tudo o que acontece com a sua criação, com as suas obras, com os seus filhos, possa repercutir nele mesmo, de modo que ele tudo saiba, que ele tudo, digamos assim, participe e que ele a tudo, ele esteja à frente, tendo condições de adotar medidas, se necessárias, para que as suas leis sempre se façam presentes e sempre possam ser cumpridas. Então não é que ele se ocupe de atos pequenos. As próprias leis criadas por Deus regulam as nossas ações de acordo com a sua vontade e de modo que ele tudo saiba e tudo acompanhe. Aí aqui a gente vai trazer a ação da providência divina para o homem. Então vejam, tem Deus, o ser humano criou o ser humano com o livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio. Aí ele coloca, que nós colocamos 2 pontos, o provimento da misericórdia, o provimento divino, a ação da providência divina, da sua misericórdia infinita para com Deus, e nós temos as leis divinas, que permitem, que fazem com que a verdadeira justiça de Deus se cumpra. Então, o ser humano tem o livre-arbítrio? Ele tem. Mas, acima do livre-arbítrio, encontram-se as leis divinas, que em momento nenhum serão quebradas, e a providência de Deus, com a sua misericórdia. Então, nós temos o livre-arbítrio, mas nós temos que sempre nos submeter às leis divinas e à ação providencial, de modo que nós possamos, por conta do nosso livre-arbítrio, alcançar a felicidade se nós adotarmos medidas, atitudes em conformidade com as leis divinas e o provimento de Deus. Contudo, se por conta do nosso livre-arbítrio nós ferirmos essas leis que estão acima de nós, nós encontraremos a felicidade, a infelicidade em nossas vidas. Então, a felicidade ou a infelicidade depende de Deus? Não. A infelicidade ou a felicidade depende de nós, das nossas escolhas. Quando as nossas escolhas estão em conformidade com as leis divinas e com a ação da providência, nós seremos felizes. Mas se nós optarmos em desrespeitar essas leis, nós encontraremos a felicidade. Claro que a infelicidade parcial, temporária, momentânea, porque todos nós fomos criados para a perfeição e para a felicidade. E em algum momento da nossa caminhada, nós vamos despertar para os verdadeiros valores da vida, despertar para o real objetivo pelo qual nós estamos na Terra, pelo qual nós fomos criados, e vamos seguir o caminho do bem, do amor e da verdade. Tá? Então a infelicidade ela é temporária, porque nós seremos sempre algum dia felizes. E aqui a gente fala, as provações da vida, portanto, representam cuidados de Deus para com todos os seus filhos, oferecendo-lhes benditas oportunidades de progresso espiritual. Então isso aqui é uma coisa que algumas pessoas têm dificuldade de entender. Veem as provações da vida sempre como algo extremamente negativo. É claro que a gente não gosta de sofrer, de sentir dores. Ninguém gosta. Mas as dificuldades, os desafios da vida nos oportunizam crescimento, nos oportunizam aprimoramento espiritual. Às vezes a gente não consegue naquele sofrimento de imediato evoluir, de imediato crescer, de imediato aprender o que a gente precisa, do que a gente precisa com aquele sofrimento. E é por isso que aquela situação às vezes se repete, até que a gente aprenda. A partir do momento que a gente aprende, a gente não tem mais necessidade de sofrer, porque o aprendizado foi realizado. Então, a dor, ela ainda nos chega como necessidade que nós temos de crescer. E nós podemos sempre, não esqueça, aprender pelo amor. Nós não precisamos sempre aprender pela dor.
São as nossas escolhas equivocadas, quando nós temos ali a opção entre o certo e o errado, as nossas imperfeições, as nossas, ainda, aquilo que nos aproxima mais ainda dos instintos, da animalidade, nos faz escolher as escolhas, nos faz fazer as escolhas equivocadas. E aí acabamos sofrendo. Mas isso não é uma vontade de Deus, isso é uma decorrência da nossa própria vontade. Então a dor é um mecanismo que Deus nos dá para crescer, para realmente evoluir, ok? Aí ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Então aqui a gente é chamado, nós somos chamados, na realidade, a refletir sobre essa passagem de Mateus, onde ele nos fala: não acumuleis tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, ou seja, porque tudo isso é temporário. Os verdadeiros valores que seguem conosco, os eternos valores, são aqueles que nos permitem crescer como espíritos imortais. São os tesouros do espírito, são os tesouros morais. Esses sim, meus amigos, vão nos abrir as portas do céu, vão nos trazer a felicidade. É o amor que nós temos para conosco e para com a humanidade, para com o próximo, que nos faz felizes. Então ele diz: ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam, que são os valores da alma. E quando nós realmente buscarmos os valores da alma, quando nós realmente procurarmos ser aqueles corações que vivem o Evangelho que Jesus nos exemplificou, meus amigos, nós seremos realmente muito felizes. Uma paz, um sentimento de alegria, de satisfação, nós sentiremos constantemente em nossos corações. Então vale muito, mas vale muito a pena nós batalharmos por esse sentimento, para que nós possamos nos sentir assim como Mateus colocou para nós aqui nesse capítulo do seu Evangelho. E aqui a gente vai agora trazer alguns questionamentos para que a gente possa fechar o conteúdo da nossa aula de hoje. Nós vamos trazer algumas perguntas mais objetivas e nós vamos trazer a resposta para que a gente possa realmente firmar o nosso entendimento, consolidar o entendimento sobre a aula de hoje. Então aqui, como se processa a ação providencial de Deus para estender a todas as criaturas a sua solicitude, o seu zelo? Então a gente coloca: imaginemos a natureza inteira mergulhada no fluido divino, o qual se encontra impregnado do pensamento de Deus, de tal modo que não haverá nenhum ser, por mais ínfimo que seja, que não esteja saturado desse fluido. Assim, qualquer vibração nesse fluido é imediatamente sentida por Deus. E é por isso que o Cristo disse que estamos em Deus, como Ele está em nós. Aqui lembrem do sino, como nós vimos no decorrer da nossa aula. O toque do sino faz vibrar na atmosfera tudo, as moléculas da atmosfera do ar são automaticamente sentidas pela vibração, pelo toque do sino. Então, os nossos pensamentos, as nossas preces são automaticamente percebidas, sentidas em Deus. Vibra nele todo o nosso pensar, tudo o que nós somos. Por isso que ele diz: qualquer vibração nesse fluido divino é imediatamente sentida por Deus. E é por isso que Deus consegue estender a todas as suas criaturas a sua ação providencial, porque Ele tudo sabe, Ele tudo acompanha. Como se manifesta a ação providencial de Deus entre os seres inferiores da criação? Aos seres inferiores da criação,
Deus, por meio das leis divinas que regem a natureza, provê o sustento necessário para o desenvolvimento da vida de todas as criaturas. Vejam, na pergunta anterior, nós estávamos falando aqui de nós, seres pensantes, certo? Do ser, por exemplo, do homem, da criatura que pensa, que tem razão. Então a gente fala que quando a gente pensa, do nosso pensamento, das nossas preces. E aqui ele está falando sobre os seres inferiores da criação, que também são obras de Deus. E aí ele fala, enquanto aos homens o próprio nosso pensamento está nele, nos seres inferiores da criação, ele tem as leis divinas que regem toda a natureza, de modo que tudo acontece exatamente como tem que acontecer para o sustento e para o desenvolvimento das criaturas, mesmo as que fazem parte dos seres inferiores da criação. Como se realiza a ação providencial de Deus para com os seres humanos? Provendo os recursos necessários para todas as situações, sem, contudo, deixar de cumprir invariavelmente a ordem legal do universo, pois cada filho seu deve assumir responsabilidades e tomar resoluções por si mesmo. Ou seja, em relação aos seres humanos, Deus provê, ou seja, dá a cada um de nós os recursos necessários para todas as situações de nossas vidas. Deus não deixa ao desamparo nenhum de seus filhos. Todos nós temos todas as condições que necessitamos para o progresso, para evoluir, para alcançar a nossa meta. Agora ele diz, contudo, ele não deixa também de cumprir invariavelmente a ordem legal do universo. As suas leis são leis imutáveis e, portanto, vão se cumprir, queiramos ou não. Cada um de nós tem responsabilidades perante a obra da criação também. Deus nos criou para... Por que Deus nos criou? Para sermos felizes, mas também para contribuirmos na obra da sua criação, para contribuirmos com o andamento do universo. Isso é uma responsabilidade que nos cabe e, portanto, nós precisaremos cumpri-las. E é por isso que quando nós desrespeitamos as leis divinas, nós sofremos, nós sentimos as dores para que nós possamos voltar ao caminho adequado. Como devemos proceder para bem usufruir os benefícios da providência divina? Praticando o bem, desenvolvendo as virtudes e combatendo as imperfeições, nós estaremos, por certo, edificando o reino de Deus e nos tornando cada vez mais merecedores da misericórdia divina. Então, meus amigos, é isso que nós temos que fazer, procurar praticar o bem, vivenciar o Evangelho, desenvolvendo as virtudes que nós já temos em nossos corações, procurando desenvolver cada vez mais, ampliando-as para que elas possam crescer em amplitude e automaticamente a gente vai combatendo as nossas imperfeições, ampliando as nossas virtudes, combatendo as nossas imperfeições, vamos evoluindo e vamos edificando o reino de Deus em nossos corações. E, portanto, via de consequência, seremos mais merecedores da misericórdia divina. Portanto, cada dia na reencarnação é único, é uma oportunidade única que nós temos para fazer diferente, para fazer melhor. E é por isso que ele diz, filhos, reflitam sobre a oportunidade de crescimento espiritual que vocês têm diariamente à disposição de vocês, cujo aproveitamento depende da nossa vontade, mas também do nosso esforço. Crescer não é tão fácil, tão simples e tão rápido. Por quê? Porque requer esforço. Nós precisamos trabalhar diariamente para transformar as nossas sombras, as nossas imperfeições, que são muitas, em luz. Então é uma luta diária, é um orar e vigiar diário sobre nós mesmos, não sobre o outro, porque eu não posso modificar o outro, eu não posso fazer com que o outro evolua. Eu posso amparar, auxiliar o outro, mas eu só posso ser responsável pela minha própria mudança, por mim mesma. Então é nisso que nós temos que trabalhar. Todos os dias pensar, eu quero ser alguém melhor. Eu quero hoje fazer melhor do que ontem. Todas as minhas atitudes hoje serão pautadas na lei de Deus. O que Jesus, nosso exemplo maior, faria numa situação
como a minha? Como ele agiria? Eu quero um dia conseguir agir como ele. Então, isso ainda não é algo espontâneo, meus amigos, que vem para nós. Isso é algo trabalhado, refletido, com esforço. Com o tempo, quando nós formos evoluindo, nós vamos conseguir fazer isso de forma natural. Mas para nós, ainda é um esforço diário. E aí ele continua ainda. Devemos trabalhar, portanto, para ter apenas o necessário. Por isso não devemos nos preocupar em demasia com o beber, com o comer, com o vestir, com tudo isso que apenas é momentâneo, temporário aqui na Terra. Nós temos que trabalhar sim para ter o necessário, mas não o supérfluo, porque nosso objetivo de vida não deve ser conquistar bens materiais, e sim conquistar bens espirituais. Lembrando de Mateus, são eles que verdadeiramente nos trazem, nos abrem as portas do céu. Se Deus veste a erva do campo com admirável beleza, que não tecem nem fiam, o que o Pai Celestial não faria em benefício dos seres inteligentes da criação. Aqui saiu com um equívoco de português, na realidade seria: se Deus veste a erva do campo com admirável beleza, que não tece nem fia, o que o Pai Celestial não faria em benefício dos seres inteligentes da criação. Não é, gente, meus queridos amigos, um raciocínio lógico? Se Deus faz isso em relação à erva do campo, que é tão pequenininha, o que ele não faria conosco, seus filhos, seus seres inteligentes da criação? Muito mais. Vamos comentar novamente os principais pontos da passagem evangélica de Mateus, que nós já trouxemos lá atrás, em relação à providência, a ação da providência de Deus para com as suas criaturas. Então ele nos diz: devemos acumular bens ou tesouros imperecíveis, imortais, não sujeitos à destruição por efeito dos elementos da natureza, quando ele usou lá traça e ferrugem, ou roubados pelos ladrões. Esses tesouros são as virtudes morais e as conquistas intelectuais de cada um de nós. A condição única, meus amigos, da felicidade verdadeira é, primeiramente, buscarmos o reino de Deus em nossos corações, e tudo mais nos será concedido em acréscimo. Enquanto não buscarmos o reino dos céus, estaremos presos aos processos expiatórios determinados pela lei de causa e efeito. Nesse caso, entraremos e sairemos das reencarnações sucessivas em processos de sofrimento. Então, meus amigos, aqui ele vem nos reforçar o quê? Que nós precisamos mudar os nossos objetivos de vida. Realmente trabalharmos pela edificação do reino de Deus em nossas vidas. Enquanto nós não fizermos isso, enquanto nós não buscarmos, almejarmos verdadeiramente isso, nós continuaremos errando, continuaremos tendo que, pela lei de causa e efeito, resgatar os nossos erros e ficaremos constantemente nesse processo de reencarnações, reencarna e reencarna, até que a gente progrida. Porque lembrem, reencarnação objetiva progresso. Enquanto a gente não for espírito, enquanto nós não formos espíritos perfeitos e angélicos, nós continuaremos reencarnando. Nós só pararemos de reencarnar quando formos espíritos perfeitos. Então não é isso que nós queremos? Se nós verdadeiramente almejamos essa perfeição, precisamos começar o quanto antes a busca do reino de Deus em nossos corações, para que deixemos de errar, deixemos de fazer aquilo que nós não devemos e passemos realmente a fazer e agir corretamente. A inquietação revela imperfeição espiritual e, igualmente, falta de fé. Ser prudente é uma coisa, ser inquieto ou estressado é outra, bem diferente. O homem estressado está sempre aflito e sempre doente. Claro que doente do espírito. Então nós, meus queridos, precisamos trabalhar também essa inquietação dentro de nós. Tudo nos desequilibra, tudo nos inquieta o coração. E ele diz, isso é falta de fé. Porque quando nós, conhecendo e acreditando em Deus e na sua justiça divina, quando nós confiamos que tudo Deus organiza
para nosso crescimento, para nossa felicidade. Quando nós caminhamos com Deus, vivenciando o seu evangelho, as suas leis, Deus, nós já não vimos, que provê a cada um de seus filhos? Se a erva mais pequenina Deus ampara e provê, por que ele deixaria seus filhos muito amados sem o seu amparo? Não vai deixar. Mas nos falta confiança, crer, acreditar verdadeiramente na providência divina. Então ele nos fala: amigos, a inquietação dos vossos corações revela imperfeição espiritual. Acalma teu coração. Ser prudente, cuidadoso, é uma coisa, é positivo, todos nós devemos ser. Mas ser inquieto ou estressado é outra coisa. Isso reflete aflição, inquietação, doença do espírito. E nós estamos procurando a saúde do nosso espírito. Então, é com certeza procurando nos livrar dessa inquietação e dessa angústia. E por fim eu trago aqui o nosso último slide com a nossa mensagem final, que diz o seguinte: cada dia é uma lição que deve ser lida no livro da vida, em seguida analisada e assimilada para ser bem aproveitada como aprendizado, não devendo assim nós nos inquietar com o dia de amanhã, pois o dia de hoje é o que merece destaque e atenção, por ser o momento de estudar a lição que nos foi reservada. O amanhã pertence a Deus e às consequências dos nossos atos. Basta o cada dia o seu mal. Então, meus amigos, a nossa oportunidade de trabalho é no hoje. É no hoje que nós podemos trabalhar, é no hoje que nós podemos nos modificar, é no hoje que nós podemos verdadeiramente fazer diferente, plantar um novo amanhã. É no hoje que nós estamos plantando o que nós vamos colher amanhã. Então ele diz: não vamos nos inquietar com o dia de amanhã, porque só o hoje merece atenção. Eu só posso mudar, eu só posso fazer diferente o dia de hoje. Então eu tenho que concentrar todas as minhas atenções para o hoje, porque se eu estou colhendo alguma dor, algum sofrimento, alguma dificuldade, não significa que eu vou colher isso amanhã, porque se hoje eu fizer diferente, o meu amanhã será necessariamente melhor, de alegria, de paz e de amor. Então, ele diz: não se inquiete tanto, não aflija o seu coração com coisas que você, primeiro, passado, coisas que você não pode mais mudar, e com o futuro que ainda não existe diretamente. Existe no sentido de que, pelas nossas atitudes hoje, eu posso supor ou imaginar o futuro que a mim é guardado, reservado, mas ele só existirá quando de fato estiver presente em minha vida. Então trabalhemos todos os dias por um amanhã mais feliz, mais alegre, mais fraterno, mais caridoso para com todos. E lembremos, o amanhã pertence a Deus e às consequências de nossos atos. Então, se os nossos atos forem positivos, as nossas consequências, o nosso futuro, o nosso amanhã também o será, com a permissão de Deus. Ok, meus amigos queridos, nós vamos finalizando por aqui essa aula maravilhosa, onde falamos sobre os atributos de Deus e a providência divina. Nós vamos voltar para nos despedirmos adequadamente, mas eu aguardo sempre a sua presença na nossa próxima aula. Um grande abraço! E aí, queridos amigos, que aula maravilhosa! Como é importante nós conseguimos perceber a ação da providência divina em nossas vidas, compreendendo os seus atributos e percebendo melhor como se opera a justiça divina.
Eu tenho certeza que hoje a nossa fé, a nossa convicção de que nós somos filhos de Deus, importantes para Deus e que Ele nos acompanha, nos orienta e nos ampara em todos os instantes, ficou com certeza muito mais forte e presente em nossas vidas e em nosso coração. A nossa fé, sem dúvida nenhuma, se fortaleceu com a aula de hoje. Então, que bom ter contado com a sua presença, com a sua participação. Continue nos acompanhando, continue aprendendo um pouco mais sobre a doutrina espírita. Agradecendo então mais uma vez a sua presença, eu espero você na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá!